Bom dia, ou bom dia não, desculpa. Vamos recomeçar nosso evento e mais uma mesa especialíssima. Aqui ao meu lado, Rosa. Eu falei várias vezes para ela, professora Rosa, e ela já me deu algumas vezes bronca sobre eu ter usado este vocábulo. Ela falou, não sou professora, eu quero ser chamada de Rosa. A Rosa Aguiar Furtado, ela é hoje a grande animadora do Centro de Desenvolvimento e Políticas Públicas, que é o Celso Furtado, que é um centro de nível internacional, responsável por organizar a memória e a reflexão e os trabalhos inéditos daquele que é, sem dúvida, um dos maiores intelectuais e homens públicos que esse país já teve, que é o professor Celso Furtado. Sobre isso eu tenho alguma tranquilidade para falar, porque aí eu passei muito tempo com o professor Celso Furtado no meu doutorado, estudando, e de fato é uma enorme honra, Rosa, tê-la aqui conosco para iluminar essa relação que já foi adiantada pelo professor Gilberto Berkovich entre a política regional, a criação da Sudene e o papel do Celso Furtado durante o governo Juscelino Kubitschek. Então aqui certamente nós teremos um momento especialíssimo. Muito obrigado. E já apresento o outro integrante dessa nossa mesa, que é o professor Celso Laffer. O professor Celso Laffer é professor emérito da nossa universidade, foi ministro, embaixador, enfim, tem uma carreira pública notória e a sua produção sobre o período JK é absolutamente referencial. O livro dele, que é o doutorado realizado nos Estados Unidos, organiza as primeiras reflexões sistemáticas sobre o período JK, e não é à toa que o telegrama que está na contracapa da edição do livro que todos nós lemos é escrito pelo presidente Juscelino Kubitschek, e é um enorme elogio, talvez uma das maiores honras que um autor possa ter, é receber um telegrama daquele do seu objeto de estudo, mesmo que seja um objeto de estudo tão simpático e expansivo como a figura que aqui estamos a homenagear. Então, Rosa Aguiar Furtado, a palavra é sua aqui na Faculdade de Direito. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Alessandro. Muito bom dia a todos. Bom dia especial a Celso Laffer, que está aqui na mesa comigo, a todas as pessoas que eu vejo aqui, em especial Ronaldo Costa Couto, que nós fomos vizinhos em Brasília, Gilberto Berkovich e as outras pessoas que eu conheci, Carlos Murilo também, que eu não via desde Brasília, aos meninos, aos jovens, a nova geração. Bem, eu não deveria falar, eu estava aqui só para presidir uma mesa, enfim, estou um pouco na situação de quem não devia falar nada, mas eu sou jornalista de origem, então, sabe como é? A gente acaba falando, né, um pouquinho. Se bem que eu prefiro escrever, mas, enfim, eu tinha escrito umas coisinhas aqui. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, eu sou viúva de Celso, Celso sempre falava de Juscelino de uma forma bastante, não vou dizer emocionada às vezes, sim, mas muito, muito afetiva. E pensando um pouco sobre isso agora, quando o Alessandro me convidou para vir a fazer parte aqui participar desse encontro, eu fiquei pensando o que unia essas duas personalidades. Há várias coisas. Uma coisa é o otimismo, e tem uma frase muito curiosa de Chico Oliveira, do Francisco Oliveira, que ele diz que quando o Celso, pela primeira vez, expôs o projeto, a pedido de Juscelino, o projeto de desenvolvimento do Nordeste, foi numa reunião do Palácio do Catete. Celso conta isso num livro de memórias dele chamado Fantasia Desfeita. Infelizmente, a fantasia começou e foi desfeita pelo golpe militar de 64, mas, enfim, estão lá as aventuras dele nesse momento. E ele diz que ele pôde falar durante os 20 minutos, Juscelino presente, e que, no final, Juscelino ficou muito entusiasmado com aquilo e diz: Celso, pena que você não tenha vindo antes, porque se você tivesse vindo conversar comigo antes, o Nordeste teria a mesma importância do que teve Brasília no meu governo. Mas ainda há tempo, isso foi
iníciozinho de 59, portanto, mais da metade do governo Juscelino, e ele diz, mas ainda há tempo, vamos fazer o que a gente pode pelo Nordeste. E aí Chico Oliveira, vendo uma vez uma cena, Celso contando essa cena, Chico Oliveira diz uma frase que eu acho que ele tem razão, ele diz, eu acho que Juscelino comprou em Celso o otimismo que ele mesmo tinha. E, de fato, é uma frase bem dita, porque Celso tinha esse otimismo muito grande que eu acho que o Juscelino tinha. Os netos de Juscelino, que o conheceram muito de perto, corroboram essa ideia, e eu acho que todos os brasileiros também. Mas não é um otimismo bobo, ingênuo, é um otimismo de quem acreditava no Brasil, que achava que o Brasil pode melhorar pela vontade dos homens e pela ação dos homens. Mas então eu comecei a pensar isso e vi que, na verdade, se Juscelino dizia tanta coisa e tão de perto a vida de Celso, é que, na verdade, como é que eu posso dizer, foi Juscelino que deu a grande chance a Celso de fazer uma ação pública. Quer dizer, foi Juscelino que levou Celso, de certa forma, para a vida pública. Celso se formou em economia, fez uma tese na França, se doutorou em economia, volta em 48, a CEPAL, que é a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico, está sendo criada em 48, ele vai para o Chile, portanto, ele começa uma vida, digamos, de técnico, economista das Nações Unidas, ele passa 10 anos na CEPAL, depois ele se desliga da CEPAL, quase 10 anos, em 57, vai para Cambridge, onde ele é convidado pelo um outro grande economista chamado Nicholas Caldor. Ele vai para Cambridge fazer uma vida acadêmica, o que hoje se chamaria um pós-doutorado, na época não tinha ainda esse nome. Lá ele escreve o grande livro dele, da vida dele, que ficou o livro mais conhecido, que é a Formação Econômica do Brasil. Esse livro é escrito em Cambridge. E quando ele chega em 58, ele tem, portanto, uma carreira de economista de uma organização internacional e um ano de vida acadêmica. E ele, quando chega, ele vai para o BNDES, a convite de um grande amigo dele, que é o Clianto de Paiva Leite. Este, sim, já estava mais um pouco envolvido com a equipe que estava já tratando um pouco antes da elaboração do plano de metas, que, como o Gilberto lembrou muito bem, foi um pouco elaborado por muitas pessoas que eram do BNDE, e Celso é nomeado diretor do BNDE, e ele pede para ser nomeado para os assuntos do Nordeste, especificamente do Nordeste. E começa a fazer, então, um trabalho pelo Nordeste, e havia, paralelamente, nesse momento, o GTDN, que era o Grupo de Trabalho e Desenvolvimento do Nordeste, e dizem, aí eu não quero entrar muito em detalhes, mas dizem que o GTDN estava um pouco patinhando, digamos assim, não ia nem para frente nem para trás, e que o Juscelino andava meio irritado. Bom, teria vindo, segundo conta, e sobretudo Cleanto contava isso, que o ano de 58 foi um ano meio complicado para Juscelino, porque, de um lado, teve a grande seca, uma seca muito forte, muito importante no Nordeste, que deixou, mais ou menos, calcula-se que deixou 500 mil de retirantes, 500 mil de pessoas vivendo de empregos emergenciais no Nordeste, o governo tendo que abrir frente de trabalho, bom, e Juscelino teria ficado, contava Cleanto de Paiva Leite, que tinha também um senso de humor muito grande, mas eu acho que aí é verdade mesmo. Teria havido um deputado, que Ronaldo deve conhecer o nome, mas eu confesso que eu não sei quem é, um deputado baiano, que teria dado uma entrevista para o Globo, dizendo, isso no ano de 58, dizendo, eu acho muito engraçado esse presidente, que ele fica preocupado com problemas de superação do desenvolvimento no quadro da OPA, da Operação Pan-Americana, e o nosso problema aqui da maior mancha de miséria, como já foi chamada, a maior mancha de miséria e de pobreza do hemisfério ocidental, que é o Nordeste, ele não faz nada pelo Nordeste e fica preocupado com a América Latina, e para que ele não faz nada. E parece que o Juscelino ficou muito brabo com essa entrevista desse deputado baiano, cujo nome não sei, e disse, não, essa coisa... Ele foi ficando impaciente, digamos assim. De um lado, o GTDN não andava, de outro lado, ainda vem esse deputado e dá essa entrevista para o Globo, que deve ter adorado essa entrevista, mas, enfim. Então, e ele resolveu realmente acelerar um pouco a coisa, e teria chamado 7 câmaras e disse, vamos ver o que a gente pode fazer pelo Nordeste, com essa seca muito grande.
E aí Sete Câmara diz, olha, tem um economista que está vindo da CEPAL, que é uma pessoa aparentemente muito competente, que é o Celso Furtado, que já está trabalhando para o Nordeste. Está trabalhando em projetos do Nordeste, já está no GTDN, e aí é que Juscelino chama Celso para essa reunião no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, e Celso tem, então, a chance, a oportunidade de expor, de Celso, que teve uns 20 minutos para expor o plano dele, a ideia do, quer dizer, o que seria, digamos, um projeto para resgatar o problema, resgatar, digamos, o Nordeste, não pela solução que sempre se fazia, que era a chamada solução da açudagem, de criar açudes, porque isso era a solução, aparentemente, que só facilitava a vida dos pecuaristas, mas por uma solução de integração, de fato, daquela região toda com o Centro-Sul, através de políticas que facilitassem digamos, uma integração mais do ponto de vista social. Bom, isso tudo permitiu a Celso, de fato, entrar na vida pública, e eu acho que até o final da vida, Celso, como é que eu posso dizer, a grande realização de Celso como homem público foi a Sudene. Quer dizer, e essa chance quem deu a ele foi Juscelino. Celso, não sei, hoje em dia, com a idade que a gente tem, não Alessandro, que é um jovem, mas, enfim, a gente que vendo, Celso era muito moço, era muito, quer dizer, eu não sei, vendo hoje em dia, provavelmente os jovens daqui não vão achar, mas Celso tinha 37 anos nessa época, quer dizer, ele nunca tinha tido um cargo público no sentido de ter que levar adiante uma administração pesada. E ele levou para lá, foi ele, ainda ele levou uma garotada, Chico Oliveira tinha 25 anos, outros que ele levou tinham 24, 25 anos. Um ano depois, Chico Oliveira estava de superintendente substituto, com 26 anos. Quer dizer, era uma turma muito jovem, mas que acreditou muito. O Chico tem uma frase bonita também, que ele diz que naquele momento, como é que ele diz? Eu até tomei nota, que ele diz que um vasto sopro de esperança varreu o Nordeste. E tudo isso foi Juscelino Kubitschek que, digamos, naqueles anos de vibração, abrir um crédito de confiança. Quer dizer, isso tem que ser uma pessoa muito especial para abrir um crédito de confiança a um economista, uma pessoa que não era ligada a nenhum partido. Celso nunca foi ligado a nenhum partido, só anos depois, na época da ditadura, no final da ditadura ele se ligou ao MDB, ao PMDB, mas ele não era, quer dizer, e ele é uma pessoa realmente muito especial, eu acho, com muita visão de Estado para confiar a alguém um projeto desses, quer dizer, e ele nunca, jamais, ele tirou essa confiança de Celso. Então, eu acho que a ligação de Celso com o Juscelino tinha esse lado quase que não vou dizer agradecimento, é uma palavra um pouco também, quase que um pouquinho piegas, não é isso, mas de reconhecimento, quer dizer, de achar que Juscelino confiou nele e ele, digamos, correspondeu plenissimamente a essa confiança, e cada vez que Celso precisou de Juscelino, inclusive foi quando a coisa que alguém já falou aqui, da aprovação da lei da Sudene, Gilberto falou disso, que foi muito difícil. Foi muito difícil, a lei da Sudene foi encaminhada ao Congresso em janeiro e só foi aprovada em dezembro de 59. E, de fato, se houve alguém que tentou boicotar, foram os parlamentares do Nordeste. Sobretudo, você tem toda a razão, sobretudo os senadores, e um específico, que, evidentemente, quer dizer, vocês podem imaginar que a ideia de Celso era nordestino, ele sabia bem o que era um latifúndio, o que eram os engenhos, o que eram proprietários de terras, de engenhos. De fato, quando ele chega, ele não tinha nada de revolucionário, o Celso. O Celso nunca foi um revolucionário. Na época, quer dizer, que tinha muito aquela coisa estavam aparecendo as ligas camponesas, surgindo as ligas camponesas, mas Celso nunca foi mesmo. Ele poderia até ter sido, na época era muito corrente ser do Partido Comunista, uma pessoa de esquerda, ele sempre foi uma pessoa de esquerda, mas ele nunca foi ligado ao Partido Comunista, que era muito corrente ser. Quer dizer, desde o final da guerra, de modo geral, as pessoas de esquerda se ligaram ao Partido Comunista no Brasil. Ele não se ligou, mas ele sempre ele sempre acreditou muito nas reformas, e ele levou várias reformas. Ele tentou implantar várias reformas no Nordeste, não foi fácil. As elites nordestinas o boicotaram como puderam, realmente como puderam. Eu fiz um livro, quer dizer, lá no Centro Celso Furtado, eu criei uma coleção chamada Arquivo Celso Furtado, que é essa aqui, enfim, esse é o número 3, e quando a Sudene fez
2009, quando a Sudene fez 50 anos, eu fiz esse livrinho aqui chamado Nordeste, a Saga da Sudene. Eu pus esse nome de saga um pouco de propósito, porque, de fato, a gente vê por artigos de Celso, por artigos da imprensa, tem uma espécie assim, quer dizer, é recorrente a terminologia quase que de guerra, fala assim em estratégia, em trincheira, em ataque, quer dizer, que no fundo foi uma batalha, assim, quer dizer, foi uma batalha porque Celso, curiosamente, ele pega a imprensa que era muito conservadora, sobretudo na época, os grandes grupos de imprensa da época eram quase todos no Nordeste, no sul do país também, mas mais lá, liderados pelo grupo do Assis Chateaubriand, que era uma pessoa extremamente reacionária, e que Celso era tratado, enfim, bom, de comunista para cima ou para baixo, enfim. E, curiosamente, enfim, em São Paulo, era o Estado de São Paulo, que, aliás, tinha um termo muito curioso, que eu achei, para fazer isso aqui, um termo curioso, o Estado de São Paulo chamava Celso não de leninista, mas de leniniano, que é o termo que os historiadores depois vão querer saber o que quer dizer isso, de onde vinha essa mescla, não sei, que parece, lembra até um pouco feliniano, né? Mas, enfim, era leniniano. Para o Estado de São Paulo, o Celso não era leninista, mas era leniniano, que é uma palavra curiosa. Mas, enfim, e por outro lado, isso de um lado, o pessoal da turma mais conservadora chamando o Celso de marxista, comunista, leninista, tudo isso como se fosse uma coisa pejorativa muito grande, e do outro lado, Francisco Julião, Ligas Camponesas e o pessoal mais ligado ao Partido Comunista, chamando o Celso de agente de Wall Street. Então, era um fogo cruzado. Eu tenho aqui, enfim, depois vocês quiserem dar uma olhada, eu coloquei aqui uma foto que eu tinha, eu já estou terminando, já passo a palavra para o Celso Laffer um instantinho, rapidamente, só porque eu pus aqui uma foto, que é uma foto... Bom, enfim, eu pus lado a lado, só para fazer um paralelismo. Aqui está escrito: Mr. Celso Furtado, novo agente de Wall Street, quer entregar o Nordeste aos norte-americanos. Bom, e aqui do lado é um jornal do Assis Chateaubriand, dizendo: fome não conta para o marxista Celso. Enfim, eu pus lado a lado só para mostrar que ele literalmente estava no fogo cruzado. Mas, enfim, enfim, tem algumas fotos aqui, tem uma muito boa que está Celso... Juscelino e Jango, que na época era vice-presidente, dessa foto aqui é muito boa. Enfim, eu só queria dizer isso, deixar esse testemunho, que, de fato, eu acho que Juscelino foi uma pessoa que... E isso é uma coisa de estadista, quer dizer, é uma característica de estadista, botar o dedo, detectar o dedo nas pessoas que não estou falando isso como viúva do Celso, mas nas pessoas que têm valor. Quer dizer, o estadista sabe detectar as pessoas, sabe delegar, percebe quem é quem vale, quem não vale, e depois que as pessoas começam a fazer o projeto, eles dão força, eles vão adiante, eles cobram, evidentemente. Celso conta que chegava às vezes no Bender e 8 horas da manhã, porque o regime era esse, 8 horas da manhã, e alguém já ligava, já era o presidente cobrando porque tal coisa não foi feita e a outra não foi feita, e cobrava firme. Mas, como o Celso dizia, ele tem uma frase bonita, Celso diz que ele cobrava com muita firmeza, mas com muita doçura no olhar também, que vocês, netos, devem ter conhecido mais, talvez, o lado da doçura no olhar, né? Então, isso que eu queria dizer, enfim, deixar essas palavras que eu nem imaginava que eu fosse dizer, mas agradeço a oportunidade de dizer e devolvo a palavra ao Alessandro. Obrigada. Bom, muito obrigado, Rosa, por esse depoimento. É uma honra para a Faculdade de Direito poder coletar esse material historiográfico para além do sentimento hoje aqui compartilhado. O que nós temos aqui é um passo a mais na historiografia de um período tão relevante e de um gigante da nossa nação, juntamente com o presidente Juscelino. O Celso Furtado é um gigante, não só do Brasil, de todos os povos subdesenvolvidos do mundo. Ele é um economista reconhecido mundialmente porque ele foi capaz de quebrar o feitiço da economia neoclássica, aquela que fala que nós estamos condenados a servir eternamente porque as nossas vantagens comparativas são imensas desvantagens. O professor Celso Furtado, ele
desfaz esse feitiço. Então, hoje aqui a gente teve um passinho a mais no reconhecimento de uma figura desse tamanho. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Rosa. Eu quero agora passar a palavra aqui a esse, sim, professor Celso Laffer, meu professor, professor de todos quantos estão aqui nessa faculdade, aqui nessa congregação. O professor Celso Laffer é autor de uma obra referencial. Todos os que se aproximarem do que significa governo Juscelino Kubitschek e que não lerem este livro aqui, não se aproximaram do período Juscelino Kubitschek. E, professor Celso Laffer, eu devo ficar quieto e o senhor deve falar. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Alessandro e a iniciativa que o Grupo de Direito e Subdesenvolvimento e os seus desafios aqui da faculdade tiveram em patrocinar esse evento justamente no dia do aniversário do presidente Juscelino. Queria dizer que tenho muita satisfação de poder ver aí, entre os que estão presentes, o João César e a Júlia, que representam também a continuidade daquilo que significa o legado do presidente Juscelino. Claro que é um prazer estar ao lado da Rosa, que conhece tão bem esse período e que tem um notável trabalho na divulgação e no registro e na reflexão sobre o legado de um grande homem que foi o Celso Furtado. E, como ela diz com toda a razão, foi no governo do presidente Juscelino que ele teve a oportunidade de exercer a função pública e, ao exercê-la, contribuir de uma maneira efetiva para o futuro e o desenvolvimento do nosso país. Também devo dizer que ter na plateia o meu amigo Ronaldo Costa Couto, grande biógrafo do presidente, grande conhecedor deste período, é uma alegria, como também ter aqui a oportunidade de rever o Carlos Murilo, que era uma pessoa tão ligada ao presidente Juscelino e que integrava um grupo formidável que se dedicou à celebração do centenário do presidente Juscelino. Eu participei desse grupo e era uma admirável oportunidade, nas reuniões desse grupo, de discutir o significado da sua obra. Também quero cumprimentar o Jean-Claude, que está se dedicando, pelo que me informa o Alessandro, ao trabalho de coordenar um projeto JK. Bom, eu devo dizer que eu posso falar pouco, posso falar muito sobre o presidente Juscelino, porque estudei a obra dele, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, porque esta minha tese, que é a minha tese de doutoramento, teve como um dos seus ingredientes importantes as múltiplas entrevistas que eu fiz com o próprio presidente no período, inclusive, mais difícil da vida dele, que foi o período do exílio. De maneira que também por aí eu tenho uma dedicação pessoal e uma alegria grande de falar de um grande homem. Eu procurei estruturar um pouco a minha exposição e o primeiro aspecto que eu queria mencionar é um pouco o capítulo da liderança política e das suas características. Vou começar pelo geral para chegar ao específico. Um grande estudioso francês, que é o Bertrand de Jouvenel, diz que toda grande liderança política tem dois componentes. O componente dux, que inova, transforma e, por isso, frequentemente desestabiliza, e o componente rex, que pacifica, harmoniza e, por vezes, imobiliza. Todo líder bem-sucedido combina de maneira própria essas duas características, ora alterando ou alternando uma, ora alternando outra, não? Dois exemplos óbvios. Roosevelt é um exemplo nos Estados Unidos de uma figura que combinou com muito sucesso essas duas dimensões. Se quisermos olhar para o Brasil, evidentemente, o Getúlio também combinou essas duas dimensões.
E toda política autêntica, e é por isso que esses componentes são importantes, postula por isso mesmo uma união dos contrários, não? Ou seja, é necessário ao mesmo tempo um impulso e um freio, uma força de aceleração, de mudança social e uma força de contenção que impeça a vertiginosidade. Então, é importante ver como um líder político bem-sucedido combina essas duas dimensões para assegurar a estabilidade política, que é um dos temas da nossa exposição. E, naturalmente, todo líder político tem a estratégia da sua personalidade. Diz o padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª, que o pregador há de pregar o seu e não o alheio. E ele exemplifica isso dizendo que quando o Davi subiu a montanha para enfrentar o gigante Golias, Saul ofereceu-lhe as armas e Davi as recusou. E aí vem a conclusão do padre Vieira. As armas de Saul servem a Saul, as armas de Davi servem a Davi. Então, quais foram as armas com as quais o presidente Juscelino construiu esta admirável liderança? Eu creio que cabe aqui também acrescentar uma outra observação, que é a importância do juízo político. O juízo político é a capacidade de perceber e de identificar as características próprias de um contexto. É uma sabedoria prática, é a avaliação do que funciona e do que não funciona. É um senso da realidade. E o juízo político é algo distinto, para citar a Hannah Arendt, do pensar e do querer. É um juízo reflexivo que extrai da conjuntura e do seu particular o seu sentido geral. O sucesso do governo do presidente Juscelino está ligado ao fato de ter promovido o desenvolvimento econômico com estabilidade política democrática, não? Uma tolerância liberal que levou a bom termo também a meta da legalidade democrática. Eu escrevi a minha tese em 1970, um período difícil da preponderância do arbítrio em nosso país, das dificuldades do próprio presidente. Então, o que me fascinou e o que me levou a querer escrever sobre Juscelino foi como é que ele conseguiu, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento e construir a estabilidade democrática. Qual foi a fórmula que ele encontrou para lidar com um desafio extraordinário, que é combinar, vamos dizer assim, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento político-democrático? Pois bem, eu creio, para simplificar, que o como ele fez isto foi o de criar o novo a partir do existente. Não, eu acho que a chave, que é o que eu vou tentar explicar, de como ele foi bem-sucedido, é como ele construiu o novo a partir daquilo que existia, em sintonia com as polaridades da personalidade do presidente Juscelino. Ele era um homem de ação, preocupado em fazer coisas, não? Daí essa história de cobrar às 8 da manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã, providências que eram fundamentais para levar adiante o seu sentido de ação. Daí uma dimensão que ele tinha de improvisador. Por outro lado, ele foi, ao mesmo tempo, um bem-sucedido exemplo de planejador. Então, se você olha o período dele, ele combinou as duas coisas, o que não é fácil, não? Era uma pessoa, pela vocação para a ação, capaz de improvisar, mas foi um bem-sucedido planejador, porque o grupo, o plano de metas, foi a primeira tentativa bem-sucedida de planejamento no Brasil. Claro que ele se baseou, em primeiro lugar, na sua própria experiência como governador de Minas, com o binômio energia e transportes. E, naturalmente, com base nessa experiência, ele, como presidente da República, levou adiante
uma tentativa muito mais abrangente, que foi o programa de metas. E, naturalmente, a base da minha tese, eu procuro explicar como ele conseguiu levar adiante o programa de metas. Por que ele decidiu planejar e como ele foi bem-sucedido na operacionalização do planejamento. Olha, mexer com a máquina estatal, falo eu com experiência própria, não é uma coisa simples. E eu acho admirável como ele conseguiu lidar com esse desafio nas condições do país na época em que ele foi presidente. Então, ele era, ao mesmo tempo, um planejador e um improvisador. Ele era um homem moderno. Apreciou a arquitetura de Niemeyer, deu espaço para a pintura de Portinari, foi o primeiro presidente a administrar com o avião, não? Ele se movimentava pelo país como um todo. E, naturalmente, também o primeiro presidente a se comunicar, e bem, com a sociedade por meio da televisão. Para os jovens que estão aqui, isso parece uma coisa assim, meio da época da pedra, não? Mas, evidentemente, nos anos 50, você administrar através da atuação pelo país como um todo e se valer da televisão como um meio de comunicação de larga escala eram atributos excepcionais. E isto é um dado dele. Agora, por outro lado, ele tinha uma dimensão tradicional. A primeira observação é que a carreira política dele é uma carreira que obedeceu às cadências tradicionais. Ele foi deputado, ele foi prefeito, ele foi constituinte, ele foi governador, de maneira que ele fez uma carreira política que obedecia aos cânones tradicionais. E contrasta, por exemplo, com a postura de ruptura, que foi a nota tanto do Jânio Quadros quanto do Collor. Então, este aspecto é um aspecto interessante. Do outro lado, ele tinha uma dimensão cosmopolita e uma dimensão provinciana. O que eu quero dizer com isso? Ele foi um homem atento ao mundo. Ele foi estudar nos anos 30, depois de se formar em medicina, ele foi estudar em Paris. Ele fez uma viagem para a Europa, pela Europa. Ele fez uma viagem pelo Oriente. Nos anos 40, ele fez uma viagem ao Canadá e aos Estados Unidos e se deu conta da importância da industrialização. Portanto, a primeira observação é que ele não tinha medo do mundo. O mundo não o assustava. Por outro lado, ele era um homem de raízes profundas, não? Diamantina tinha uma dimensão muito importante da vida dele. E ele só se sentia um peixe dentro da água no Brasil, não? O exílio foi tão terrível para ele porque ele se sentia um peixe fora d'água. E por isto que ele não se sentiu nunca à vontade fora do país, porém sem ter receio do mundo. Isto fez com que, ao mesmo tempo, ele se valesse do capital estrangeiro para promover a substituição de importações e fosse um nacionalista, porém um nacionalista sem xenofobia, capaz de romper, por exemplo, com o Fundo Monetário, quando isso lhe pareceu fundamental para não obstacular o desenvolvimento do programa de metas. Ele era um intuitivo, não? Ele sabia, com base na sua experiência de médico, ele tinha experiência do diagnóstico, não? O diagnóstico para um médico é como um juízo político para um homem público, não? E ele sabia combinar esta experiência do diagnóstico na avaliação das coisas, não? Daí, por exemplo, um ponto básico do programa dele, da candidatura dele, em que ele dizia: o Brasil não é um país agrícola por vocação hereditária, não? A ideia de que o Brasil tinha outras possibilidades. Ele diz: estão querendo aplicar a um país jovem os remédios da velhice, quando ele é um país ainda em formação, é um país jovem, é um país adolescente, não? A metáfora que ele usou
é a metáfora de um médico, mas a metáfora correspondia ao juízo político apropriado sobre o que fazer. Agora, ele sempre reconheceu a importância do racional e do conhecimento profissional, do saber técnico. Não? A Rosa acabou de mencionar como ele apostou e confiou no Celso Furtado, que era um jovem, quando entendeu, conversando com ele, o significado daquilo que ele estava trazendo como uma mensagem de inovação. Então, ele juntou pessoas altamente qualificadas. Lucas Lopes teve um papel muito importante, como um integrante da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, pela experiência da CEMIG em Minas Gerais, e porque tinha como economista, eu acho essa uma observação interessante, não? Os economistas neoclássicos, que você gosta tanto, gostam de equações, não? E as equações são abstrações. O Lucas Lopes, a base dele foi a geografia econômica, não? A ideia da dimensão, da especificidade de um país e da noção da geografia, que é o que ajudou também a compreensão dos problemas de infraestrutura que o programa de metas procurou lidar. É indiscutível o saber jurídico e de organização que caracterizava o Vitor Nunes Leal, que operou na Casa Civil. Pessoas com grande talento executivo, como o Lúcio Meira, de saber político, como Amaral Peixoto. E para os que gostam de direito econômico, cabe mencionar que, no âmbito do BNDES, teve um grande papel como advogado o Bulhões Pedreira, que foi quem encontrou uma série de soluções jurídicas apropriadas para lidar com aquilo que pretendia o programa de metas. Ao mesmo tempo, ele tinha, o presidente Juscelino, a grávidas de um estadista quando a situação exigia, não? Aquela história, aquela frase fantástica, Deus me poupou o sentimento do medo, não? É uma expressão da firmeza, não? A coragem política é uma coragem indispensável para quem exerce a vida pública. Ela está ligada, Montesquieu define a coragem política como o sentimento das suas próprias forças. E, sem dúvida nenhuma, coragem política nunca faltou ao presidente Juscelino. Ele tinha esse sentimento das suas próprias forças, que era uma dimensão do otimismo que a Rosa mencionou. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa alegre, com gosto pela vida. Não? Aquela história do nonô pé de valsa também é uma dimensão dele. Era um homem com transparente gosto pela vida. E é por isso que ele combinava também tudo aquilo que era necessário para captar a sensibilidade popular. Era alguém capaz de liderar e era, ao mesmo tempo, uma pessoa capaz de sentir e de conviver. E ele era, sobretudo, uma personalidade generosa, sem ressentimentos e sem ódios, não? Para dar um exemplo, no governo dele, as 2 anistias em relação aos revoltosos são uma expressão dessa dimensão de generosidade. E aqui vou contar um episódio. No centenário do presidente, as ruas de Brasília e os prédios de Brasília tinham imensos cartazes, não? Com a figura do Juscelino. Pois bem, nesta ocasião veio ao Brasil o presidente Hugo Chávez. Veio para agradecer ao presidente Fernando Henrique Cardoso a defesa que o Brasil fez do seu mandato e a luta, que foi bem sucedida, diplomática, contra um golpe de Estado que se tentou contra ele. Aí, naturalmente, o Chávez, que era uma pessoa de boa conversa, que falava muito, chegou no automóvel e disse para o presidente: quem é este senhor? Não. Aí eu disse: olha, é um homem extraordinário, foi um grande presidente do Brasil, fez um programa de desenvolvimento extraordinário, etc. e tal, e era um homem de grande tolerância liberal, tanto que anistiou
todos aqueles que, pelas armas, se opuseram a ele. Eu, se fosse você, diz o Fernando Henrique Pruchaves, fazia a mesma coisa para lidar com o tema da estabilidade política na Venezuela. É uma história divertida que eu acho que vale a pena contar. Bom, a minha tese, eu construí a minha tese seguindo muito uma reflexão do Hélio Jaguaribe, grande nome da nossa ciência política, muito amigo do Celso Furtado e sucessor dele na Academia Brasileira, um pouco por indicação do próprio Celso Furtado, de maneira que cabe também esta referência. Então, ele dizia que se você quer analisar um sistema político, você faz uma análise das variáveis de participação, né, que é o tema da participação da cidadania, da sociedade no sistema político, das variáveis operacionais, quer dizer, como é que você processa demandas e as realiza, e das variáveis de direção, para onde vai o sistema através do seu funcionamento. Pois bem, do ponto de vista das variáveis de participação, esta foi a minha argumentação. Houve uma ampliação do voto, as eleições significaram uma participação maior do povo na vida política brasileira. E ele interpretou isso, no plano político, como uma responsabilidade com a democracia. E no plano econômico, no aumento do nível geral da vida, através da expansão das possibilidades de consumo e de emprego. Bom, de que modo ele levou isto adiante? Não? Quer dizer, como é que ele criou o novo a partir do existente? Não? Que é uma tarefa muito complicada, porque se você fica no existente apenas como Rex, você imobiliza. Se você inova, você precisa inovar levando em conta o sentido da realidade, o que dá para fazer e como é que eu alargo o horizonte daquilo que dá para fazer. Pois bem, no plano político, ele fez isso através da imaginação com a qual ele construiu a aliança PSD-PTB, não? Que eram dois grandes partidos da vida brasileira daquele período. Não? O PTB com uma dimensão de maior participação popular e de maior vocação para mudança e inovação, e o PSD, um partido mais tradicional, mas não um partido infenso à mudança e à importância da mudança. Não? O Amaral Peixoto, que foi o presidente do PSD e teve um papel tão grande, dizia: eu sou um homem do centro, e um homem do centro, para se manter no centro, tem que caminhar para a esquerda. Não? Então, a aliança PSD-PTB foi fruto desta combinação. É o tema, naturalmente, da tese da Maria Vitória, do livro dela, e, naturalmente, é uma pena que ela não esteja aqui para explicar a maneira pela qual funcionou esta aliança. Mas, no plano político, foi o presidente Juscelino que teve a imaginação política de fazer com que esta aliança funcionasse. E convém não esquecer que o programa de metas era um plano setorial, o que significou que haviam ainda recursos dentro do orçamento que permitiam as acomodações políticas necessárias. No plano operacional, eu creio que vale a pena salientar a imaginação administrativa a partir da qual a racionalidade superior veio daquilo que existia. Bom, em primeiro lugar, vem a pergunta: como é que foi formulado o programa de metas? Não? Como é que... Em 1950 não tinha computador, as estatísticas eram fracas. Quer dizer, você fazer um programa com a qualidade que teve o programa de metas na década de 50 não era uma coisa simples. Não? Ele foi um plano abrangente, envolvia energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação.
o que fez o programa de metas? O programa de metas se baseou, no seu momento inicial, em estudos anteriores. Não? Um dos mais importantes foram os estudos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, no início da década de 50, no governo do presidente Getúlio Vargas, que construiu uma série de projetos de metas, não, coisas a serem feitas. Não? Do programa de metas é que surgiu o BNDE. Não? O BNDE foi criado para ser a contrapartida de recursos que o Brasil aportaria, além dos financiamentos internacionais, para levar isto adiante. Então, estes projetos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos serviram de base para isto. Além disso, havia no âmbito do BNDES um grupo misto CEPAL-BNDE, da qual o Celso Furtado participou, que também fez um refinamento, aí com base na experiência da CEPAL, das projeções de crescimento. Não? E o programa de metas tinha dois conceitos importantes: a ideia dos pontos de estrangulamento e dos pontos de germinação. Não? O que eram os pontos de estrangulamento? Eram os gargalos que dificultavam a vida do país, a vida econômica do país, desde transporte até o tema do câmbio. E pontos de germinação era a ideia de que, se você lidasse com os pontos de estrangulamento, você criaria condições de germinação para a expansão da economia brasileira. Quem, no fundo, tratou teoricamente disto é o Albert Hirschman, no The Strategy of Economic Development, que é um livro dos anos 50, em que ele diz que, enfim, é a noção dos elos da cadeia produtiva. Não? O processo de substituição de importações é fruto da percepção dos elos da cadeia produtiva. Então, o Hirschman fala nos backward e forward linkages, não? Naquilo que, no processo dos elos das cadeias produtivas, está para frente e está para trás. Então, assim é que foi formulado o programa de metas. Agora, como pôr em funcionamento um programa com aquela amplitude, levando em conta as características da administração pública do Brasil naquele momento? Bom, aí ele teve também uma extraordinária imaginação criadora, porque ele, no fundo, operou através de uma administração paralela. Essa administração paralela era constituída por órgãos que controlavam as zonas de incerteza indispensáveis para viabilizar as metas, não? E, desta forma, concedia ou não os incentivos, ou não dava, ou desincentivava aquilo que eram os grandes projetos. E para esses órgãos, como, por exemplo, os grupos executivos, da qual o mais conhecido é o GEA, que foi da indústria automobilística, a CASEX, que administrava as importações, a SUMOC, que lidava, enfim, com os recursos que poderiam ser postos à disposição, a carteira de câmbio, evidentemente o BNDES, o Conselho de Política Aduaneira, porque havia também, enfim, toda a lógica de tarifas que operavam naquele momento. Para esses órgãos foram canalizados as competências e os poderes necessários, que direcionaram os investimentos públicos e privados através da liberação dos fundos vinculados do orçamento, dos estímulos fiscais e creditícios, das licenças de importação e de câmbio, na medida em que as propostas e projetos públicos e privados se enquadravam no contexto dos objetivos governamentais. E também, voltando aí ao tema da administração paralela, foi através da criação de instâncias que ele também procurou lidar com problemas que ele considerou fundamentais. No caso de Brasília, a criação da nova CAP. Não? E a ideia de Brasília, evidentemente, era uma ideia que estava ligada a tema
da interiorização do país. Não? Tema conhecido, importante, recorrente na história do Brasil, e, no caso de Minas, pela experiência também da criação de uma nova capital, como foi Belo Horizonte. Então, você tem a intuição da importância lastreado numa experiência bem-sucedida, que foi Belo Horizonte, daí a criação da Nova Cap e a confiança que ele teve no Israel Pinheiro, que levou adiante a construção. Da mesma maneira, a Sudene, que a Rosa mencionou, que foi um esforço importante para lidar com as disparidades regionais, para lidar com o equilíbrio federativo, e ele criou uma instância própria, que foi a Sudene, e não quis se basear, enfim, no Dinox, não, que era a tradição dos açudes, não, e a compreensão de que o problema do Nordeste não era um problema de água, era um problema econômico de outra abrangência. E confiou, com toda razão, esta tarefa ao Celso Furtado, que foi capaz de lidar justamente com o apoio do presidente, com essas resistências a um processo de mudança, algumas das quais a Rosa relatou no depoimento dela. Enfim, também, se quisermos um exemplo de inovação em matéria diplomática, a Operação Pan-Americana foi um esforço extraordinário. Primeiro, foi uma grande operação de diplomacia presidencial. A primeira grande operação de diplomacia presidencial foi a Operação Pan-Americana. E ela, naturalmente, estava ligada a levar adiante uma diplomacia do desenvolvimento. E ela começou também, vamos dizer assim, à maneira do Juscelino, tendo, enfim, um grupo de assessores, entre eles Augusto Frederico Schmidt, que quiseram fazer essa inovação e que sentiam que, se fossem se valer apenas dos órgãos tradicionais, como era o caso do Itamaraty, não haveria uma operação com esta envergadura. Naturalmente, para puxar a brasa para a minha sardinha, quem implementou no plano do Itamaraty a operação americana foi Horácio Laffer, que foi o último chanceler do governo de Juscelino. E do ponto de vista das variáveis de direção, ele se propôs fazer 50 anos em 5 e ele fez 50 anos em 5. E eu concluo com uma observação que faz Joaquim Nabuco num livro muito interessante, que é Balmaceda, não? E nesse livro, o livro termina com o Nabuco dizendo, bom, como é que eu avalio um chefe de Estado, não? E aí ele diz, olha, a gente avalia um chefe de Estado não apenas pelas suas qualidades pessoais, etc. e tal, mas a gente avalia um chefe de Estado pelo inventário nacional, como ele encontrou o país e como ele deixou o país. Então, é evidente que, se nós olharmos o inventário do nosso país, antes da entrada do presidente Juscelino no poder e depois, ele mudou o país. E mudou o país com imaginação política, com imaginação administrativa, com talento, com liderança, com criatividade. Não? Vocês se lembram que houve uma minissérie muito interessante sobre o presidente Juscelino. Ronaldo foi um dos que colaborou também na documentação necessária para a Maria Adelaide, que foi quem fez o roteiro básico. E, conversando com ela, eu dizia o seguinte, o governo do presidente Juscelino não foi um governo fácil. Nós falamos nos anos dourados, mas ele enfrentou oposição cerrada. E ele soube lidar com esta oposição com grande tolerância. No entanto, na medida em que os anos passaram, ele cresceu no imaginário político brasileiro. Cresceu no imaginário político uma das grandes figuras do país. E cresceu por essas qualidades que eu procurei sucintamente descrever.
esta generosidade, esta imaginação, esta capacidade de liderança. E, além do mais, quer dizer, quem teve o privilégio de conhecer o presidente Juscelino se dará conta de uma característica da própria maneira de ser dele. Se ele entrasse nesta sala e fosse falar agora, vocês veriam uma pessoa simples, fácil e acessível, não? Mas, ao mesmo tempo, com um grande sentido da importância daquilo que fez e daquilo que ele estava fazendo. A simplicidade não tolhia a percepção da grandeza do personagem que ele foi e que ele encarnou. De maneira que eu digo, concluindo, o padre Antônio Vieira, já citei uma vez, cito mais uma, dizia que a verdade é a aspiração da história, não? E a verdade é dificultosa, diz o padre Vieira. E isso daqui, num grande livro do padre Vieira, que é a história do futuro, não? E o padre Vieira diz, olha, se para fazer a história do presente e do passado já é tão difícil, como é que eu vou fazer a verdade de uma história do futuro, que é o que ele se propunha, não? Que era por parte das profecias, ver o lugar de Portugal na história, etc. E tal. Então, falando sobre a verdade, ele dizia, todas as penas nasceram em carne e sangue, e todos, na tinta de escrever, misturaram as cores do seu afeto. Quer dizer, eu sei que, ao falar do presidente, as cores do meu afeto estão lá, mas eu creio que eu não faço uma injustiça em relação à verdade histórica ao descrevê-lo como procurei fazer para vocês agora. Obrigado. Muito obrigado, professor Celso Laffer, que nos traz essa lição também com a gravitas de um mestre. Eu agradeço muito, professor, e nós vamos encerrar por hoje. Eu gostaria de falar ultimamente só 2 pontos, fazer o convite para amanhã. Nós teremos aqui o primeiro painel de amanhã, o terceiro painel do nosso evento, JK, Biografia de um Estadista. Nós teremos aqui as presenças de um dos maiores biógrafos do JK, que é o ministro, governador Ronaldo Costa Couto, que aqui nos honra desde o início e que, aliás, é muito mais do que só estar aqui, ele ajudou em cada detalhe e eu faço esse agradecimento de público, obrigado. Nós teremos aqui também a presença do Dr. Carlos Murilo Felício dos Santos, primo do presidente, líder do PSD num momento difícil no Congresso e que também desde o início foi um entusiasta da ideia e se prontificou a estar aqui, graças também à ajuda do seu filho Beto. E nós teremos aqui a presença algo digital, algo física do coronel Afonso Eliodoro, que fez um depoimento graças à atuação do nosso amigo Ronaldo Costa Couto. Então nós teremos aqui um depoimento especial gravado para o nosso evento do coronel Afonso Eliodoro. E para finalizar essa mesa, nós teremos a presença, para finalizar o nosso evento, as lições de JK para a atualidade, nós teremos aqui a presença do prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e do coordenador do projeto JK, nosso mestre Jean-Claude Aubry, que, aliás, é o responsável por essa grande homenagem, foi ele o inspirador disso, certamente. E fica, então, o convite renovado para que nós estejamos aqui amanhã, um dia depois do aniversário do presidente JK, para comemorarmos o aniversário, mais um dia. E eu, com isso, agradeço a presença de todos vocês aqui. Acabo de ver ali, ao final da nossa sala, o professor Fernando Menezes. Obrigado pela presença, professor. E, mais do que tudo, obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. E até amanhã. Muito obrigado.